Meus amigos, o grupo G e o grupo H são os grupos do tudo igual. Por quê? Porque todos eles empataram e estão com pontos e são jogos deste domingão que vão pegar fogo. Eu vou contar pra você tudo que você precisa saber antes desses jogos. Então já deixa o like, compartilha e bora pro vídeo, rapaziada. Começamos com o grupo G, que tem Nova Zelândia, Irã, Bélgica e Egito. Todos eles com 1 pontos, né? Menos aos Nova Zelândia e Irã, a soma de gol de todos é 0. Eles estão na frente por ter feito mais gols, tá? Então eles empataram em 2-2, enquanto Bélgica e Egito empatou em 1-1. Mas Bélgica e Egito conseguem sendo as favoritas. Mas se uma delas perder ou empatar o próximo jogo, já se complica, né? Para poder classificar para a próxima fase. Já no grupo H, a gente tem Uruguai, Arábia Saudita, Espanha e Cabo Verde. Todos eles, né, empataram. Uruguai e Arábia Saudita empatou em 1-1 no último jogo. Espanha e Cabo Verde, com atuação magistral do Vozinha, empatou em 0-0. Então, os jogos deste domingo são Espanha e Arábia Saudita, que é o primeiro jogo, acontece 1 da tarde. Bélgica e Irã, às 4, depois às 7, Uruguai e Cabo Verde. E às 10 horas, um pouco mais à noite, Nova Zelândia e Egito, né? Então bora para começar esse primeiro jogo, que vai ser muito interessante, que é Espanha e Arábia Saudita. Espanha, que sofreu, tá, para conseguir vencer a equipe. Vencer não, porque ela perdeu. Desculpa, gente, tô ficando maluco. Ela não venceu e não perdeu. Ela empatou com a equipe de Cabo Verde. E com isso, precisa vencer essa partida contra a Arábia Saudita, que empatou com o Uruguai. Fez um jogo muito interessante contra o Uruguai. E ela deve vir com as duas mudanças principais que todo mundo estava esperando. A volta do Yamal e do Nico Williams como pontas, né, na equipe da Espanha, que deve ter o Nai Simon no gol, Llorente na lateral direita, Cucurella na esquerda, Laporte e Cubarsí como zagueiro, Fabian Ruiz, Pedri e Rodri são os meias, né? O Rodri mais como volante, Fabian Ruiz e Pedri como os meias mais ofensivos. Na direita, Yamal. Na esquerda, Nico Williams. E Oyarzabal é o centroavante dessa boa equipe da Espanha que enfrenta a equipe da Arábia Saudita. A Arábia Saudita que joga um pouco diferente. Joga num 4-4-2, que tem Al-Oasis no gol, Abdulhamid na lateral direita, Al-Arbi na lateral esquerda, Al-Tamanki e Al-Amir como zagueiros, Al-Buan Shabat na direita e na esquerda, o principal jogador da equipe da Arábia Saudita, que vai enfrentar o Cucurella, que é o novo reforço do Real Madrid, Al-Dawsari, o principal jogador da Arábia Saudita, usa a camisa número 10, muito bom jogador. Tem um meio de campo, Kanu, e Al-Khalibari é o outro meia. Na frente, 2 atacantes. O número 7, bom jogador, Al-Juani, que troca bastante passes com o Al-Dawsari, são 2 jogadores bem associativos. E o centroavantezão, Al-Burakan, que cai um pouco mais pelo lado direito. E esse jogo vai ser muito interessante, mas a gente não espera nada mais que uma vitória da equipe da Espanha. O outro jogo que a gente tem é Bélgica e Egito, o jogo que acontece às 4 da hora nos Los Angeles Stadium, né, às 4 horas da tarde, com Courtois no gol, Meunier na lateral direita, Castagne na esquerda, McLean e Ngoy são os zagueiros, Tielemans e Onana os volantes, Trossard pelo lado esquerdo e Doku pelo lado direito, De Bruyne é o meia principal e na frente ele que volta à equipe titular, Romelu Lukaku, que fez gol no último jogo para garantir o empate contra a equipe do Egito, né? Então a Bélgica, que joga em um 4-2-3-1, não tem mais os principais jogadores daquela época, tirando o De Bruyne e o Courtois, né? Que a gente fala de Hazard, então o próprio irmão dele, toda essa geração belga que ainda não tem mais na equipe da Bélgica, tirando esses 2 principais jogadores, Courtois e De Bruyne. O Lukaku é um pouco também dessa geração. Já o Irã, do principal jogador Taremi, joga em um 4-4-2, deve vir com Bergval no gol, Hansen e Mohamed na esquerda. Nemati e Galizad são os zagueiros, Moed e Youssef são os alas, Ezatolani e Jakambachen são os meios de campos, Moganlau é o centroavante, ao lado dele o principal jogador dessa equipe do Irã que todos conhecem, é o Taremi, a esperança de gol desta equipe do Irã. Daí no outro grupo, voltamos para o grupo da Espanha, temos Uruguai versus Cabo Verde. Cabo Verde que fez frente ali contra a equipe da Espanha, empatou o jogo e vem empolgado para poder segurar a boa equipe do Uruguai. O
O Uruguai que deve jogar em um 4-2-3-1, tá? Com um atacante um pouco mais móvel sendo o Vinas. Então ele tem Muslera no gol, Varela na direita, Sanabria na esquerda, Oliveira e Cáceres são zagueiros. Daí tem dois volantes, Ungarte e Bentancur como os volantes principais, e no meio de campo ali, como se o número 8, como se fosse um camisa 10 dessa equipe do Uruguai, o principal jogador, Valverde. Na frente, como ponta direita, o Canóbio ali, ponta, meia direita, né? Na meia esquerda, ponta esquerda, Araújo, e na frente, o Vinas como centroavante. Já o Cabo Verde deve repetir a escalação que jogou contra a equipe da Espanha para tentar segurar o Uruguai. Deve jogar em um 4-1-4-1, com ele, o principal jogador, sendo o goleiro, o Vozinha. No gol, Moreira e Cabral nas laterais, Diney e Lopes são zagueiros, Pina é o volante principal ali para segurar, e daí tem o meia direita e meia esquerda que recuam bastante para poder ajudar nessa parte defensiva, que é o Mendes e o Cabral. E na ele, o jogador pensante dessa equipe do Cabo Verde é o Monteiro, ao lado dele o Duarte, e o centroavante Livramento. Essa deve ser a equipe do Cabo Verde, que deve tentar ao máximo segurar a equipe do Uruguai. Se isso acontece, seria histórico e o Cabo Verde teria chance de classificar para uma próxima fase. Imagina só! Para fechar o jogo, o grupo da Bélgica e do Irã, temos Nova Zelândia e Egito, tá? Então vai ser um jogo muito interessante. O Egito empatou o primeiro jogo, a Nova Zelândia também, mas claro, o Egito é o favorito por ter um jogador diferente, que é o Mohamed Salah, né? Nova Zelândia deve ir com Kroenke no gol, Payne e Kakai como os laterais, Boxall e Surman são os zagueiros, Bell e Stamiek os volantes, McCoy e Justice como os meias direitas e meias esquerdas, Singu é o atacante, né, principal ali, o camisa 10, e na frente mais ainda o paradão Wood deve ser o centroavante dessa equipe da Nova Zelândia para enfrentar o Egito, que deve jogar em um 4-2-3-1. Já a equipe do Egito deve vir em um 4-2-3-1, tá? Um pouco diferente do que veio contra o Egito, mas com as mesmas peças, com Chobiara no gol, Rani e Abelanfon nas laterais, e o Sans Brahim e Fati como zagueiro. Daí tem dois volantes, o Marta Aita e o Lassen como volante, meia direita sendo o Assor, meia esquerda o Zaki Abdelarouf, e ele, o meia principal que cai pelos lados, vai na frente, pode virar uma espécie de segundo atacante, um falso 9, um meio campo, até mesmo em buscar a bola com os volantes para poder armar. Ele, o egípcio Mohamed Salah, camisa 10, principal jogador do Egito. E na frente o bom atacante Marmouche, que fez gol, né, no último jogo. Então vai ser muito interessante e eu quero saber de vocês, quem desses jogos vai vencer e como que vai ficar o grupo. Então já deixa o like e compartilha, é nóis, valeu!